Bem, eu queria inicialmente externar a minha satisfação por poder discutir com os senhores um tema de extrema importância para todos que se preocupam com os destinos do nosso país. O tema dessa palestra é o panorama político brasileiro para o ano 2002. Nós estamos diante, e penso que nisso podemos concordar todos, de um quadro extremamente fluido, em que prognósticos atuais, em minha opinião, são ainda muito prematuros. Diante disso, eu gostaria de introduzir alguns elementos de natureza estrutural e, dentro desse quadro, discutir algumas das probabilidades, na verdade, tentar raciocinar com certas hipóteses que me parecem mais prováveis, o que faz com que eu deixe de lado qualquer discussão sobre as possibilidades dos atuais candidatos e candidatos a candidatos, porque me parece que isso seria demasiadamente prematuro. Mas há outras questões que não são tão prematuras e que possibilitam trabalhar com algumas hipóteses. Eu penso que esse quadro tem como característica principal muitos elementos de dúvidas e incertezas em razão das características do candidato e do partido e que, com alta probabilidade, deverá vencer as eleições no primeiro turno e, eventualmente, com probabilidade menor, o segundo turno. Todo mundo já sabe que estou me referindo ao candidato Lula do PT. De onde vêm os elementos de incerteza? Vem basicamente das características do próprio candidato e também do partido a que esse candidato pertence, que é o PT. Eu tentarei fazer uma análise bastante objetiva, o mais objetiva possível, trabalhando profissionalmente como um cientista político esse atual quadro sucessório. Eu vou partir, portanto, dessa hipótese, não é, de que há uma forte probabilidade de que o candidato do PT vença as eleições no primeiro turno. É uma hipótese de trabalho, não estou assegurando, estou dizendo que a probabilidade é forte. Passemos, portanto, a analisar um pouco o que é esse partido para poder entender também o Lula, porque me parece que uma interpretação, uma correta apreensão do que é esse novo partido, que os seus dirigentes gostam de apresentar como uma novidade no campo da política, do que é esse partido, é fundamental para que tenhamos uma visão um pouco mais clara do que poderá ocorrer caso o Lula venha a ser presidente da República. Eu quero dizer o seguinte: o PT, um partido sobre o qual eu fiz algumas pesquisas, inclusive analisando a extração social, as origens sociais dos seus parlamentares e dirigentes partidários, é de fato um partido de tipo novo. E vem daí os elementos de incerteza que esse partido traz para a sociedade brasileira. Em primeiro lugar, é nitidamente um partido de esquerda que surgiu, e eu pude acompanhar isso bem de perto, como um partido dos trabalhadores que teria como objetivo conduzir o Brasil a uma sociedade socialista em que os trabalhadores seriam o grupo dirigente. Mas acontece o seguinte: se o PT fosse um partido de esquerda, como os antigos partidos do período stalinista, os antigos partidos comunistas, nós não teríamos a menor dúvida de que sociedade deveria suceder a uma vitória desses partidos. Seria provavelmente, como mais do que provavelmente, uma sociedade de tipo soviético dirigido por um partido único.
com a estatização dos meios de produção e tudo aquilo que nós vimos existir nos países da esfera soviética. Se o PT fosse também um partido de tipo social-democrata, como existe na Europa do Norte, o grau de incerteza também seria bastante menor, porque a social-democracia, apesar de um viés pelas questões sociais, é um movimento solidamente comprometido com os valores da democracia representativa de uma sociedade pluralista. Poderia não ser interessante para setores empresariais, como não é de fato, governos social-democratas, mas esses governos não põem em risco regimes de tipo capitalista, economias de mercado e, principalmente, não ameaçam as instituições da democracia representativa. Se o PT fosse também um partido com as características dos movimentos populistas que existiram na América Latina, o coeficiente de incerteza seria também baixo. Acontece que o PT não é nenhum dessas três correntes que existiram ou existem ainda no mundo. O PT é, como eu costumo dizer, uma mistura de partido de tipo comunista, leninista, pela existência de muitas facções que existem no seu interior, solidamente comprometidas com esses ideais e correntes para as quais a democracia representativa faz parte da ordem burguesa e, consequentemente, deveria ser destruída. Muitas dessas facções existem ainda hoje dentro do PT. Mas o PT tem também um lado, que eu digo assim, um lado Labour Party, muito parecido do Partido Trabalhista Britânico, que vem da presença, desde a sua formação, de lideranças sindicais menos ideológicas e mais pragmáticas. E, ademais, o PT também tem, desde a sua origem, e talvez tenha sido isso que tenha viabilizado o crescimento do PT, a participação das correntes progressistas da Igreja. Então, o PT me parece um partido que é um misto de partido leninista, tipo bolchevique, de partido democrata cristão e de partido trabalhista. E isso dá ao PT toda essa indefinição, incerteza, declarações contraditórias, idas e vindas, e que se reflete tipicamente nas declarações do Lula, que vão ora num sentido, ora no outro sentido. E não são, seguramente, declarações de modo a tranquilizar a comunidade econômica com relação aos planos deste governo. E, consequentemente, essa situação justificam uma série as nossas atitudes de incerteza com relação a esse governo, possibilitam espaço para prognóstico do tipo: Lula será extremamente moderado, não há mais possibilidade de retrocessos nos rumos da economia brasileira, a globalização, o controle da inflação, a responsabilidade fiscal, a inserção do Brasil no comércio mundial são fatos irreversíveis. Não há razão para pânico. Mas há também espaço para prognósticos em outra direção. A economia brasileira será de modo irresponsável em razão das promessas de redistribuição de renda, os riscos de retorno à inflação serão mais fortes, mesmo que Lula pessoalmente seja moderado, haverá pressões fortes para uma marcha à esquerda ou para algum tipo de populismo terceiro-mundista, de parte não apenas das facções radicais internas do próprio PT, mas das organizações e movimentos sociais que o apoiam, especialmente os sindicatos e o MST. As duas linhas de visão do que poderia ser um governo Lula, ao meu ver, se justificam.
em razão dos elementos de incerteza que a política do PT e as declarações do Lula permitem ensejar. E, nesse caso, eu preciso acrescentar mais um ponto. O Lula é um dirigente político com algumas características carismáticas muito singulares, porque o Lula não tem o controle da ideologia do partido, como outros líderes carismáticos tiveram. O Lula não tem também o controle da organização partidária, e o Lula não tem ele mesmo uma percepção própria do que deva fazer sendo presidente da República. O grande trunfo do Lula dentro do partido é o fato de ser o único candidato com muitas chances de chegar ao poder e levar os militantes, organizadores do PT a partilhar dos numerosos cargos que estarão à disposição da presidência da República. Consequentemente, na minha opinião, o grande cacife do Lula é um cacife eleitoral, nada mais. Bom, nesse quadro de incertezas, eu gostaria de tentar trabalhar com os senhores algumas hipóteses, são hipóteses de trabalho. E para tentar reduzir esse coeficiente de incerteza, se é que isso será possível, eu considero que, inicialmente, devemos considerar 3 aspectos. As propostas econômicas que tenham sido até agora apresentadas pelo PT, que, devo dizer, são variadas. As condições que cercariam uma eventual vitória eleitoral, uma vitória do Lula, porque essa é uma variável importante. Não se pode pensar, e aí reside, ao meu ver, em muitos dos equívocos dos analistas, pensar em abstrato o que seria um governo Lula, se não pensarmos nas condições que poderiam levar, estou colocando a questão sempre no condicional, poderiam levar Lula à presidência da República. Ou seja, mais especificamente, uma vitória no primeiro turno terá consequências muito fortes no que será um governo do Lula. Uma vitória no segundo turno terá outras consequências. Eu penso que uma vitória no primeiro turno iria configurar o que eu estou chamando um governo PT. O Lula se sentiria muito legítimo. E como vou tratar de analisar daqui a pouco, uma vitória no primeiro turno significa um tipo de orientação e um tipo de aliança. Uma vitória no segundo turno poderia levar ao que eu denominaria mais propriamente um governo do Lula, que seria quase fatalmente um governo pluripartidário, em razão da necessidade de alianças que um segundo turno iria impor aos dirigentes do PT. No primeiro caso, provavelmente, nós teríamos um cenário, que eu diria um cenário radical. O governo Lula, apoiado, legitimado por uma vitória no primeiro turno, praticamente aliado apenas aos partidos de esquerda, se sentiria animado a avançar em propostas mais radicais. O segundo, um governo Lula, implicaria um cenário que eu chamaria um cenário moderado em razão da necessidade de coligações. E, finalmente, o terceiro fator sobre o qual devemos raciocinar diz respeito à distribuição das forças partidárias, basicamente na Câmara Federal e no Senado. Ou seja, nós estamos aqui considerando o cenário político brasileiro, certos elementos estruturais que imporão limitações, ou eventualmente, mas essa hipótese me parece mais difícil, estímulos e apoios a um governo Lula. São, portanto, 3 aspectos que merecem ser pensados. Com relação ao primeiro ponto, ou seja, as propostas econômicas, uma visão do que poderia acontecer, convém manter o condicional, com Lula no Palácio do Planalto,
está claramente indicado no documento Um Outro Brasil é Possível, que foi feito por economistas do Instituto de Cidadania e que não necessariamente será o programa do PT, porque eu vi agora que eles estão trabalhando novas propostas. Mas esse documento, que foi visto por uma parte dos analistas políticos como um indício da moderação do partido, é, no meu entender, uma comparação se nós pensarmos os primitivos projetos do Partido dos Trabalhadores, que, digo e insisto, era um projeto de tipo socialista. Estamos todos nós vendo agora o PT defendendo estritamente a Constituição. As pessoas esqueceram que os deputados do PT votaram contra essa Constituição, porque era uma Constituição que mantinha a ordem burguesa. Está escrito nos documentos, eu não estou inventando nada. Isso foi em 88. Os primeiros documentos do PT eram bem mais radicais, inclusive os programas de governo do Lula nas 3 vezes em que se candidatou, embora esses programas fossem, pouco a pouco, se tornando mais moderados. Mas, ainda assim, eu entendo que esse atual documento não é de molde a tranquilizar os que acreditam que uma economia mais aberta e com menos intervencionismo é capaz de oferecer melhores resultados em termos de desenvolvimento econômico e bem-estar, para os que acreditam nisso, né? Para os que não acreditam, o documento está muito bom. Mas, apesar do abandono de certas propostas radicais, eu entendo que persiste um ethos antimercado e anticapitalista, uma defesa do intervencionismo, do nacionalismo, de um mercado mais fechado e, principalmente, a crença em soluções mágicas e acabar com a pobreza e reduzir a desigualdade em poucos anos. Por isso, sobra espaço para indagar se o PT, de fato, amadureceu, como se costuma dizer, quanto amadureceu, não é? E em que medida o que aparece como um realismo e maturidade do Partido dos Trabalhadores nada mais seria do que uma estratégia eleitoral para levar Lula à presidência. E, nesse sentido, não é igualmente de natureza despertar a confiança o estilo do documento que repete velhos modelos comunistas, que consiste em pintar uma visão catastrófica do país, da situação atual, e depois oferecer um programa salvacionista de construção de um novo modelo de desenvolvimento para o Brasil. Um programa, estou citando agora, que seria uma refundação do contrato social que sustenta a nação e o Estado brasileiro, uma completa mudança de rumo, uma alternativa ao neoliberalismo, uma disputa de hegemonia com a cultura de mercantilização excessiva propagada pela globalização capitalista. Esses termos são do documento. Ele insiste na ideia de construir uma nova sociedade, um novo modelo de desenvolvimento econômico, em que o Estado, comandado por uma elite política, na verdade, desempenharia, estou novamente citando o documento, papel decisivo no novo modelo, apropriando-se do excedente econômico disponível para financiar políticas sociais universais. É a velha fórmula da economia subordinada não ao jogo do mercado, mas a projetos políticos. Eu não pretendo, não haveria tempo para isso, me aprofundar na análise desse documento, que provavelmente vai ser novamente alterado. Eu fiz menção a ele para mostrar a existência de um ethos, de uma cultura antiliberal, antimercado, anticapitalista, extremamente forte dentro do PT, ainda que o partido, inegavelmente, venha seguindo, desde a sua formação, uma linha mais moderada. Mas um programa de partido é mais uma declaração de intenções. São tentativas de obter mais apoio eleitoral
e indicam o que o partido faria se pudesse, porque a vontade dos partidos encontram diferentes tipos de obstáculos, dependendo, num país como o Brasil, dos resultados para a Câmara de Deputados, para o Senado, para um esquema de forças existente dentro da sociedade e de variáveis externas sobre os quais o governo brasileiro não tem controle. Consequentemente, o programa do PT indica uma intenção que pode ser levada à prática ou não. Portanto, é preciso, para entender essa possibilidade, voltar um pouco atrás sobre aquele ponto sobre o qual me referi inicialmente, sobre as condições de uma possível vitória do PT. Eu acho que nem o próprio Lula saiba dizer exatamente como é que seria o seu governo. Vamos pensar o que poderia ser a partir de algumas hipóteses de trabalho. Uma variável importante é o tipo de alianças partidárias que o PT irá realizar na sua campanha. A outra é o ponto ao qual já me referi, se o Lula consegue vencer no primeiro turno ou se iria para o segundo turno. E, finalmente, uma variável a qual ainda não fiz menção, que seria o conteúdo e o estilo da campanha eleitoral petista, que vai nos dar alguma indicação do que o partido tenderia a fazer. Muito bem. Eu só estou agora numa dúvida com relação ao tempo de que ainda disponho. Alguém pode me informar? Nós temos... eu vi pelo programa que às 10h30 teríamos uma... Isso se encerraria ou não? É isso? Ninguém sabe. Muito bem. Então, vamos trabalhar então com a hipótese de encerrarmos às 10h25, não sei, eu estou agora um pouco na dúvida. Tá bem? Uhum. Ok. Muito bem. Se o PT, pensemos a hipótese, vamos trabalhar a questão, a variável, o tipo de alianças. Se o PT contrair alianças com o partido de centro, é possível esperar uma campanha eleitoral mais moderada, com menos promessas populistas que despertem esperanças irrealizáveis na população. E baixe, consequentemente, o nível das futuras exigências caso Lula chegue ao poder. Mas a hipótese de coligações fortes no primeiro turno com partidos de centro me parece pequena. Não será fácil, apesar dos desejos do Lula, buscar alianças com partidos de centros, digamos assim. E não me pergunte agora quais seriam esses partidos de centro, senão eu vou sair da minha linha de raciocínio. Não é? Mas não será fácil encontrar partidos de centro ou de direita com algum peso na política brasileira no primeiro turno, porque o Lula não vai abdicar, o PT não vai abdicar de ter o Lula como seu presidente, a não ser que o Suplicy ganhe a prévia, que está excluído. Então, muito provavelmente, no primeiro turno, nós teremos o PT coligado com seus aliados tradicionais, o PCdoB, o Partido Verde, eu acho que nem mesmo com o PSTU, porque o Lula está muito à direita para eles. E, consequentemente, eu penso que o Lula, no primeiro turno, o PT irá em alianças com outros partidos de esquerda. Apesar disso, esse fato, por si mesmo, deveria estimular uma política mais radical, de maneira a diferenciar o PT de outros candidatos de oposição ao governo. Porque essa é uma das características dessa situação atual, ainda muito fluida, que deve estar sujeita a mudanças, que é a existência do número muito grande de candidatos contra os candidatos da presente coligação governamental. Eu penso que, mesmo no primeiro turno, a política do PT será uma política moderada.
espero ter tempo para demonstrar isso, analisando a trajetória do partido e o jogo político eleitoral nas democracias. O mais provável, consequentemente, será, caso ocorrer, nós estamos trabalhando com essa hipótese, que o Lula vá ao primeiro turno coligado apenas a partidos de esquerda. Se vencer a eleição, haverá uma corrida desesperada de parte do PT por coligações com partidos de centro, como já nós vimos quando o Lula procurou o Brizola desesperado, não é? Quando da campanha do Collor. Então, o mais provável é esperar uma busca desesperada de alianças com partidos de centro num segundo turno. E aí poderíamos depois nos livrar a um exercício de que partidos poderiam eventualmente apoiar o PT. É difícil um quadro mais preciso, mas nós poderíamos imaginar o PDT, facções minoritárias ou facções derrotadas e outros partidos. O mais provável, então, nesse caso, será uma campanha mais moderada ainda do PT, para manter a coligação com os partidos de centro e, principalmente, para evitar que, num segundo turno, os eleitores optam pelo candidato que for o adversário do Lula. Basicamente, a estratégia do PT, nessa hipótese, seria evitar a perda de votos em favor de um candidato, porque todos nós sabemos que, nesse segundo turno, os eleitores tratam de votar contra um candidato que consideram pior. E, se assim for, os estrategistas da campanha do Lula devem fazer um esforço muito grande para segurar os eleitores ou parcelas do eleitorado de centro. Sem isso, não teria nenhuma chance de vencer a eleição. É difícil fazer um quadro, uma imagem, ou levantar hipóteses um pouco mais sólida sobre o que seria a campanha do Lula nesse segundo turno, porque nós não sabemos quem seria o seu adversário. Eu acho que é muito cedo ainda para um prognóstico mais firme. Nós podemos ter conjecturas que serão mais ou menos base na realidade, mas a mim me parece muito cedo. Ainda que, obviamente, seja necessário acompanhar as preferências dos eleitores nas prévias, não? Bom, portanto, eu penso que, de todo jeito, a campanha do Lula do PT será muito moderada. E para entendermos isso, é preciso introduzir outras variáveis. O PT nasceu querendo ser um partido de um segmento da sociedade. Queria ser um partido de classe, um partido dos trabalhadores. Nas democracias de massa, esse tipo de partidos de classe, começaram a ter poucas possibilidades de êxito, e principalmente a partir da década de 70, em razão das profundas transformações que ocorreram na sociedade e da perda das bases sociais de apoio desses partidos, os partidos de classe passaram a não ter mais chance de êxito. Não podiam ser mais partidos de uma parcela da sociedade, principalmente se essa parcela, a classe operária, vinha diminuindo enormemente. Por outro lado, partidos confessionais, como os partidos democrata-cristão, também passaram a ter poucas possibilidades de êxito na medida em que a clivagem religiosa deixou de ser uma clivagem importante na orientação dos eleitores. O que ocorreu, então, foi a transformação desses partidos, orientados para segmentos específicos
do eleitorado em partidos que buscavam capturar votos em todos os segmentos da sociedade. Não queriam ser mais partidos de uma parcela da sociedade, porque as transformações que ocorreram não mais possibilitavam êxito para esses tipos de partido. Assim, o Partido Trabalhista Britânico, por exemplo, que foi um partido surgido ligado aos sindicatos de trabalhadores manuais, teve que estender, buscar votos também entre os assalariados de classe média e, finalmente, em todos os eleitores. A mesma coisa ocorreu com o Partido Conservador, e se engana profundamente quem pensa que o Partido Conservador, na Inglaterra, é um partido da classe alta, das classes ricas. Não é verdade. Quer dizer, os partidos se aproximaram e se transformaram, nas palavras de um cientista político alemão, depois residente nos Estados Unidos, Kirchheim, em o que ele denominou catch-all parties, quer dizer, partidos que pegam tudo, partidos que não querem votos só de um segmento, partidos que têm proposta para o conjunto da sociedade e que devem convencer os eleitores de que eles serão mais capazes de realizar essas promessas que são consensuais: governar melhor, não é, acabar com a corrupção, ser mais eficiente na administração e assim por diante. Para ganhar votos, consequentemente, é preciso promessas de realização de um bom governo e que sejam promessas levantadas com mais credibilidade do que as dos seus candidatos. Bom, o PT vem se transformando num catch-all party. Ele não quer mais ser um partido dos trabalhadores. Isso está muito claro. Quais são os problemas para uma marcha nessa direção? Os problemas estão na origem do PT. Os problemas estão na existência daquelas alas minoritárias e tipo leninistas que não aceitam a democracia representativa, que valorizam as ações de massa, a chamada democracia direta. Essas facções, que são facções minoritárias, e que frequentemente na distribuição dos cargos, quando o PT vence uma eleição, é colocada de lado, não aceitam essa evolução do partido em direção a um catch-all party, um partido pega tudo. Então, o que fazem? É uma tática habitual. Vão retomar as antigas bandeiras e acusar a liderança de estar traindo os velhos ideais. E, consequentemente, essas tendências de esquerda constituem um obstáculo com gravidade que varia de estado para estado, de município para município, com relação às políticas do PT, e fazem desse partido um partido muito dividido, o que aumenta o coeficiente de incerteza com relação a um governo Lula. A outra variável que temos que levar em consideração, em qualquer prognóstico que fizermos sobre o que pode acontecer para a economia do país caso Lula chegue à presidência, diz respeito ao quadro político geral do país. Eu vou me ater mais à composição da Câmara, porque a composição do Senado é ainda pior para o PT. É impossível imaginar o que seria um governo Lula sem referência ao que vai acontecer nos outros níveis de governo que estarão em disputa, além da Câmara de Deputados. O PT, nas eleições de 98, digo que o PT vinha quase dobrando o número de deputados eleitos. Nas eleições de 98, ele elegeu 59 deputados. Ficou, portanto, com 11,5%, vamos arredondar para 12% das cadeiras na Câmara. Somados aos deputados eleitos pelas legendas consideradas de esquerda, também não me perguntem o que é isso, eu não quero me complicar mais, o bloco da esquerda, contando, digamos, o PDT, o PCdoB, o PSB, teve 22% das cadeiras. O que significa que, ainda que, hipótese que eu considero extremamente improvável, o PT, a esquerda toda, dobrasse o número de votos na Câmara, o PT não teria, a esquerda, não o PT, não chegaria a ter maioria. Mas eu estou partindo de uma hipótese extremamente favorável para a esquerda.
porque, salvo situações excepcionais, há uma lógica, alguma lógica na disposição dos votos. Eu digo, quando as situações políticas tendem a se estabilizar, ou seja, quando não se trata de uma mudança, quando não houve uma mudança institucional muito profunda, como a que nós assistimos com o fim dos regimes autoritários. Os analistas sabem que existe uma sequência que obedece a uma certa lógica, e os cientistas políticos têm alguns indicadores para medir isso. Eu não vou aborrecer os senhores com esses cálculos, vou fazer uma leve, ligeira referência a alguns dos indicadores que são utilizados. Um deles são os índices de fragmentação partidária na Câmara de Deputados ou em qualquer outro órgão legislativo. Os dados para 1990, 94 e 98, para as eleições desse ano, indicam variações muito pequenas, muito pequenas. O número de partidos declinou, a fragmentação ou fracionamento partidário declinou ligeiramente, mas mostrou estabilidade. A mesma coisa diz respeito ao número de partidos representativos ou de partidos efetivos na Câmara, que está em torno de 8 a 7 desde as últimas eleições. Também o número de partidos que conseguem pelo menos uma cadeira na Câmara está estável, com uma tendência a um pequeno declínio. 19 partidos em 90, 18 em 94, 17 em 90. E se tomarmos um outro indicador mais importante, que diz respeito à volatilidade eleitoral, muito usado também entre os cientistas políticos, a volatilidade mede a variação dos eleitorados de uma eleição para outra, para um órgão qualquer. A volatilidade pode ser analisada comparando cada partido individualmente ou trabalhando a volatilidade entre os blocos ideológicos. Para não perdermos muito tempo, eu vou me referir apenas à volatilidade entre os blocos ideológicos. Em 90, eu vou me referir às eleições 90, 94 e 98. Nesses anos, a chamada direita teve 49% das cadeiras, depois teve 38% das cadeiras e depois 42%. O centro, chamado centro, mas basicamente PMDB, PSDB, teve 31% das cadeiras, depois 40% e 36%. E a chamada esquerda teve 20%, 23% e novamente 23%. Todos os indicadores mostram uma relativa estabilidade no quadro, na distribuição das forças partidárias. Eu digo uma relativa estabilidade, porque o sistema político brasileiro é extremamente complicado, porque o jogo se dá, a disputa de poder, inclusive para o governo federal, se dá no quadro de uma circunscrição, que é uma circunscrição estadual. O número de deputados na Câmara Federal é decidido em circunscrições estaduais. A única eleição realmente nacional é do presidente da República. Muito bem, então esse quadro, o sistema político brasileiro é muito complicado. Quando nós analisamos mais de perto, podemos encontrar pelo menos 3 subsistemas existentes. Mas eu vou passar por cima disso nesse momento. Eu só quero ressaltar de que a situação política brasileira não indica para as eleições legislativas no campo da Câmara, no campo federal, possibilidades de mudanças muito radicais. Eu não estou dizendo que elas não possam ocorrer, eu digo que elas são difíceis que ocorram. Consequentemente, o Lula, ou quem quer que seja eleito, vai ter que trabalhar com muita habilidade uma constelação de partidos, porque, de outro modo, vai se encontrar diante de uma minoria no Congresso e pode entrar em choque com o Legislativo
E isso, não é preciso enfatizar esse fato, traria consequências muito ruins para o governo. Se o Lula, por exemplo, vencesse num primeiro turno com um programa radical, ou mesmo num segundo turno, com minoria na Câmara, ou ele negocia, ou ele pode tentar recorrer às chamadas pressões das bases, pressões das massas, mobilização para pressionar o Congresso. Essa é uma permanente tentação das tendências de esquerda dentro do PT. Apelar para as massas, MST, sindicatos, pressões, não é? Mas é um jogo muito perigoso para quem quer presidir o país e fazer com que o país tenha êxito econômico, os capitais não fujam, e eu penso que o PT não faria uma coisa dessa. O que poderia fazer se confrontado com as chamadas pressões das bases, que, paradoxalmente, poderiam ser mobilizadas por segmentos do próprio PT, funcionários públicos, MST, tudo aquilo que nós já conhecemos. Eu penso que a primeira tentativa do Lula, ou de um governo PT, seria tentar acalmar. Não, agora nós temos um governo democrático popular, não é necessário fazer pressão, etc. É preciso ver se convence o outro lado, que pode dizer, não, agora é o nosso momento. O que pode ocorrer numa situação como essa é muito difícil de prever. Eu acho que a lógica do poder levará, depois de tentativas de negociação, de cooptação das lideranças, um eventual governo petista a bancar com mão dura as pressões vindo de baixo. Eu acho que é a probabilidade maior depois de um certo tempo. Isso tudo nos leva, na hipótese de uma vitória do Lula, insisto sempre nisso, a um quadro de um governo moderado, da necessidade de uma composição. Como seria uma composição como essa? Com os partidos aliados, eventualmente também recorrendo, distribuindo alguns cargos para personalidades ilustres que mostrem como o governo é responsável, como ele sabe governar e assim por diante. Mas o tempo está correndo e os senhores me perguntarão, muito bem, e dado tudo isso de modo mais concreto, o que os empresários podem esperar de um governo Lula? Bom, diante desses múltiplos elementos de incerteza, de dúvida, que são provocados em parte pelo passado do partido, em parte pelas declarações presentes do candidato e do seu partido, eu quero levantar algumas questões para a reflexão, sem ser, infelizmente, capaz de avançar dados mais específicos e mais seguros. Eu penso que nós poderíamos trabalhar com dois cenários. O cenário moderado, que seria um governo do Lula, eleito no segundo turno, em coligação com outros partidos. E um cenário radical, em que o Lula fosse eleito imediatamente. A favor de uma orientação moderada do PT, eu diria o que conto. Primeiro, o PT é um partido em marcha acelerada, como todos os demais partidos de esquerda, para a moderação política, para ser um catch-all, um partido de tipo catch-all. Segundo, a orientação moderada deve se reforçar diante de da necessidade da coligação e da necessidade de poder ter apoio no parlamento. E, principalmente, capturar votos de um setor de centro do eleitorado. E eu penso que, em quarto lugar, a moderação é uma necessidade para a realização de um bom governo e, eventualmente, permitir uma reeleição do próprio Lula. E, finalmente, eu quase diria last but not least, a orientação moderada encontra a base na própria personalidade do Lula, que ele é mais pragmático, menos ideológico e de mais bom senso do que a maioria dos membros do aparelho partidário.
especialmente dos intelectuais e dos militantes de esquerda. Eu vejo, pessoalmente, o Lula como, eu não vou usar uma palavra que seria muito forte, mas muito orientado para ser presidente da República de qualquer maneira. Agora, contra esse cenário moderado, nós podemos alinhar outros fatores que também têm uma certa dose de probabilidade. A existência dentro do PT desse ethos, dessa cultura antimercado, anticapitalista, a qual já me referi, que tem tinturas nacionalistas e antiliberais. E esse ethos, essa cultura anticapitalista é conduzida principalmente pelos uma parte dos intelectuais petistas. Não tanto pelos economistas, mas por outros segmentos da intelectualidade. Em contrabase também nos chamados segmentos progressistas da Igreja Católica, e que são mais, se inclinam quase naturalmente por economias ou sociedades de tipo corporativo, com mais cinturas corporativas, com mais intervencionismo governamental, mais desconfiança com antipolíticas liberais. O segundo obstáculo para um cenário moderado seriam as pressões e as exigências dos movimentos sociais ligados ao PT, mas não controlados por ele. Eu penso na CUT, nos sindicatos, especialmente hoje dos funcionários, do MST e todas as outras, os outros movimentos ditos sociais que nós encontramos por aí. E é quase certo que esses movimentos irão se sentir estimulados por uma vitória do PT, e dizer, bom, agora chegou a nossa vez e vamos pressionar. E a partir desses elementos, desses fatores aos quais me referi, eu penso que poderíamos contar num eventual governo petista, não com medidas radicais de reestatizações, de restrições do capital estrangeiro, porque não são loucos, mas não é de conflito com a FMI, etc. Mas eu penso que nós poderíamos contar, isso sim, com uma forte paralisação, uma forte redução dos ritmos de privatização das empresas. Vamos encontrar também uma maior tolerância diante de possíveis crescimentos da inflação, em virtude da necessidade de atender às promessas de campanha de planos sociais, projetos de desenvolvimento nacional, etc. Não é? Estímulos a um desenvolvimento autárquico e coisas desse tipo. Então, eu penso que deverá, as pressões para um afrouxamento da severidade fiscal, a redistribuição dos prejuízos ocasionados pelas classes trabalhadoras e assalariadas em virtude dos numerosos planos anteriores, serão fortes. E penso que se deve contar também com praticamente um congelamento das mudanças nas legislações de trabalho. Enfim, todas as mudanças que favoreçam a flexibilização, o que estaria na linha do fortalecimento das tendências corporativas num governo Lula. E eu penso que essas possibilidades são as maiores. Há uma outra variável que eu apenas vou fazer referência e não vou aprofundar, que diz respeito ao que nós poderíamos definir como etapas de um governo Lula. O governo sempre tem etapas. Nós podemos pensar um início, um meio e um fim, sendo, obviamente, difícil de marcar, precisar as datas. Mas, digamos, um início seria de 6 meses a um ano, não é? Eu penso que eu pararia para tentar imaginar um início, porque um meio e um fim não consigo imaginar o que seria. Mas um meio, eu penso que um início seria marcado por essas pressões. E algumas medidas seriam adotadas em função de um fator ideológico e um fator também do não saber fazer, porque um dado é seguro. A vitória do Lula significa a ascensão ao governo de uma nova elite política, diferente das
das elites tradicionais, dos setores aonde foram recrutados a classe política brasileira. Esse processo já está em curso, em nível municipal, estadual e nos níveis legislativos, tanto das assembleias quanto da Câmara Federal. E se ocorrer essa vitória do Lula, nós teremos a ascensão de uma nova elite, provavelmente partilhando o poder, como sempre que é uma tradição brasileira, com segmentos das elites anteriores. Mas isso é certo. Serão grupos que não chegaram ainda ao poder que vão ascender com o Lula. Eu penso que a partir desse, talvez 6 a 1 ano, o governo iria conhecer um choque de realidade. E aí é difícil imaginar o que o governo faria. Ou volta atrás com as promessas de tipo social, ou tende ainda a radicalizar mais, como às vezes acontece com lideranças populistas, encontrar um inimigo que estaria sabotando, não é, as boas intenções do governo. Bom, como os senhores viram, não há aqui, talvez tenha desapontado os senhores, sendo incapaz de dar dados mais precisos, mas eu penso que é uma situação muito fluida, muito insegura, sendo que há ainda um dado muito importante. Eu, pessoalmente, mas é minha opinião pessoal, a partir da análise de muitas variadas, não acho que esse governo esteja morto. Quem acha isso é um equívoco. O governo tem muita força, e se não acontecer algo possível, porém excepcional, não é, há uma elevação dos índices de popularidade do presidente, melhoraria a condição da vitória de um eventual candidato da atual coligação. Outro diagnóstico é difícil, porque vai depender muito da própria campanha eleitoral, do que os candidatos vão dizer, do marketing político, dos apoios que todos vão encontrar, não só no sistema partidário, não só nos partidos propriamente ditos, mas em outras forças da sociedade, sindicatos, associações empresariais, etc. Eu vejo uma tentativa forte do PT de ir nessa direção. Examinei agora, pouco antes de sair daqui, um novo grupo nomeado para a campanha, organizar a campanha do PT. Há um peso da moderação, dos elementos moderados, mas eu tenho certa dúvida quanto à capacidade desses grupos. Aí é que vem uma dúvida, mas é uma dúvida pessoal. Se tivesse alguém do PT aqui, diria, não, nada disso, são muito competentes. Eu nem vou estar discutindo isso, eu conheço alguns pessoalmente, não é? Mas eu, pessoalmente, tenho alguma dúvida, não da moderação, mas da competência. E com isso, não é, eu termino agradecendo a paciência dos senhores em me escutarem. Muito obrigado.